Bom, vamos continuar aí, né? A nossa questão número 3, e eu vou ler novamente o enunciado da questão. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, são consideradas consumidores por equiparação. Das assertivas abaixo, marque aquela que contém um exemplo de consumidores que são considerados equiparados. E aí nós já no finalzinho do vídeo passado a gente já relembrou o que é um consumidor equiparado. Bruno comprou um celular que apresentou vício, levando assistência técnica para consertá-lo com base no artigo 18 do CDC. Bom, Bruno comprou o celular e ele mesmo levou na assistência técnica. Ele é um consumidor equiparado. Aliás, desculpa, ele é um consumidor estándar do caput do artigo 2º, porque ele mesmo comprou, a relação de consumo se deu com ele. B. Presenteei meu afilhado com um televisor e o mesmo apresentou vício, tendo ele o levado à assistência técnica para reparação com base no artigo 18. Eu presenteei, eu comprei o televisor, então eu sou o consumidor estándar, caput do artigo 2º. Presenteei meu afilhado e ele que levou na assistência técnica. Ele é o consumidor equiparado. Não teve relação de consumo, ele não comprou nada, eu que comprei, certo? Ele só se equipara a consumidor. 3, C. A mãe de Bruno contratou o serviço de marcenaria. Ela contratou o serviço. Consumidor estándar, artigo 2º. A mãe de Bruno encontrou vício na prestação de serviço de marcenaria e reclamou no PROCON com base no artigo 20. A mãe de Bruno, ela contratou o serviço, ela verificou o vício, ela reclamou, consumidor estándar, caput do artigo 2º. Tranquilo? Então a questão 3 da prova 1, a assertiva correta é a letra B de bola, e na prova 2, a assertiva correta é a letra D de dado. Bom, vamos para a última questão objetiva. A questão 4, ela é uma questão de aplicação, ou seja, eu preciso conhecer os conceitos para aplicar no caso prático. Adriano, por meio de um site especializado, efetuou reserva de hotel para estada com sua família em Praia Caribenha. A reserva foi imediatamente confirmada pelo site um mês antes das suas férias, quando fariam a viagem. Ou seja, ele comprou através do site, um mês antes da viagem, o site confirmou que estava tudo ok. Ocorre que 10 dias antes do embarque, o mesmo site, comunicou a Adriano que o hotel havia informado o cancelamento da contratação por erro no parcelamento com cartão de crédito. Adriano, então, buscou nova compra do serviço, mas os valores estavam cerca de 30% mais caros do que na contratação inicial, com o qual anuiu por não ser mais possível alterar as datas das férias. Ao voltar da viagem, Adriano procurou você como advogado, a fim de saber se seria possível a restituição dessa diferença de valores. Nesse caso, é correto afirmar que o ressarcimento da diferença arcada pelo consumidor se dará. Bom, assertiva 1. Então, entendemos a questão. O site confirmou que estava tudo ok, ele comprou pelo site. Depois, o hotel cancelou porque não houve o parcelamento correto no cartão de crédito. E aí, 10 dias antes da viagem, avisaram para ele. Ele comprou novamente, mas teve que pagar 30% mais caro. E aí a pergunta é, de quem que ele vai poder buscar essa restituição? Letra A. Poderá ser buscado em face exclusivamente do hotel fornecedor que cancelou a contratação. Assertiva B. Poderá ser buscado em face do site de viagens e do hotel, que respondem solidariamente por comporem a cadeia de fornecimento de serviço. Desculpa. C. Não poderá ser revisto, porque o consumidor tinha o dever de confirmar a compra em sua fatura de cartão de crédito. E D. Poderá ser revisto, sendo a responsabilidade exclusiva do site de viagens, com base na teoria da aparência, respondendo o hotel apenas subsidiariamente. Bom, vamos lá. Houve aí um vício na prestação do serviço. A assertiva B, assertiva D, C,
fala que não pode ser revisto porque o consumidor tinha que ter verificado a fatura do cartão de crédito. Não. O consumidor não precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque essa responsabilidade dos fornecedores é objetiva. Os fornecedores é que tinham que ter tomado esse cuidado e avisado o consumidor. Tá. De quem que nós vamos buscar? Do site ou do hotel ou dos dois? O site é aquele fornecedor por equiparação, daquela teoria do Leonardo Bessa que nós falamos em sala de aula. O site, ele se equipara a fornecedor apesar dele ser apenas um intermediário. Por quê? Porque ele tem uma remuneração indireta pela venda, através dos patrocinadores, né? Então, ele é responsável, sim. E o hotel também é responsável? Sim. Os dois são solidários na responsabilidade. De acordo com o artigo 20, todos os fornecedores respondem solidariamente pela má prestação do serviço. Olha o que o artigo 20 diz. Ele diz o seguinte: os fornecedores de serviço respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. Então, quando o código utiliza a expressão fornecedores, ele o faz englobando todos da cadeia de consumo. Ele o faz utilizando o gênero e não as espécies, ok? Então, aqui a correta é a letra B da prova 1 e da prova 2 é a letra C de casa. Bom, essas foram as assertivas objetivas da prova. Mas como eu falei para vocês, nós tínhamos uma questão extra, que é um caso concreto, tirado da internet, aqui no caso foi do site da UOL. É um caso concreto e atualíssimo, né? Que nós jogamos na prova para que vocês analisassem e respondessem questões sobre ele. Esse caso, eu vou ler o caso aqui para a gente poder analisar. Esse caso foi tirado da UOL, como eu disse, dia 15 de janeiro de 2020, ou seja, extremamente atual. Procon. Quem consumiu cerveja suspeita de contaminação pode ser indenizado. O coordenador do Procon de Minas Gerais, Amaury Artimos da Mata, que é justamente o coordenador, o promotor de justiça que vinha dar para nós a aula magna, né, e que foi adiada, infelizmente, e que vai nos receber provavelmente em junho para conhecer o Procon Minas Gerais, é ele que deu essa entrevista. Vamos ver o que ele falou. O coordenador do Procon de Minas Gerais, Amaury Artimos da Mata, disse hoje que os consumidores que compraram as cervejas dos lotes 1, 13,48, 12, 13,48, 2, 13,54 das marcas Belo Horizontino e Capixaba terão direito de ressarcimento. Ele afirmou ainda que a cervejaria Baker pode ser acionada na justiça pelas pessoas que consumiram a cerveja. A empresa é responsável pelo produto que coloca no mercado, disse o coordenador durante entrevista coletiva concedida em Belo Horizonte. 2 pessoas morreram pela síndrome nefroneural que atinge rins e sistema nervoso. A doença é uma possível relação com o consumo da cerveja Belo Horizontina da cervejaria Baker, vem sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Pelo menos 3 lotes da bebida estavam contaminados com as substâncias tóxicas dietilenoglicol e monoetilenoglicol, que teriam causado a síndrome. Além dos direitos materiais e morais, os consumidores que compraram a cerveja e tiveram a segurança colocada em risco ao consumi-la, mesmo não tendo tido problemas de saúde, devem ser ressarcidos. De acordo com o coordenador, a indenização se mede pelo risco exposto, como prevê o CDC. A pessoa que consumiu e não teve problema de saúde, em tese, tem direito a uma reparação por dano moral por ter sido exposto ao risco à sua saúde e segurança, acrescentou. Mata afirma ainda que quem comprou e não consumiu teria direito ao valor pago corrigido monetariamente. O Procon de Minas Gerais também não descarta a possibilidade de uma ação civil pública. Esse foi o texto. Pergunta: analise o texto sobre os seguintes aspectos: institutos, fato ou vício, das responsabilidades e das excludentes de responsabilidade. Bom, vamos lá. Esta não é uma questão pacífica na doutrina.
Muitos dizem que, no caso de haver uma substância tóxica, uma substância que não deveria haver dentro de um produto, seria caso de fato para todas as pessoas, porque coloca essas pessoas em risco, porque os crimes de consumo são crimes são crimes formais e não crimes de resultado. Então, trataríamos de fato do produto. Ok? Tem alguns doutrinadores, dentre eles Dr. Leonardo de Medeiros, Leonardo de Medeiros Garcia, que é um respeitado doutrinador, né, em direito do consumidor, e ele entende o seguinte, ele como a maioria da doutrina, entende o seguinte, que aqueles que ingeriram a cerveja e tiveram problemas com isso, sofreram fato do produto. E aqueles que apenas compraram, mas não chegaram a ingerir, sofreram vício do produto, porque o produto estaria viciado. Então são dois institutos diferentes. Como eu disse, isso não há um consenso na doutrina. Como não há, eu considerei como correta quem disse que para alguns é fato, para alguns é vício, ou para aqueles que disse que é fato para todo mundo. Só considerei errado aquele que disse que se trata apenas de vício, porque não se trata apenas de vício, tá? Então vamos responder da maneira que a maioria da doutrina entende como correta. Se trata de fato do produto para aqueles que ingeriram a cerveja e se trata de vício do produto para aqueles que apenas adquiriram a cerveja. Aqueles que ingeriram a cerveja vão ter direito à indenização, né, por ter sofrido dano moral e também dano físico, vão ter direito à indenização. E os que sofreram apenas vício vão ter direito ao ressarcimento daquilo que pagaram monetariamente atualizado. Em relação à responsabilidade, a responsabilidade é sempre objetiva e de todos aqueles, no caso de vício, de todos aqueles que participaram da relação de consumo, todos os fornecedores. E no caso de fato, apenas do fabricante, construtor, importador e montador e produtor, tá? O comerciante só responderia num segundo momento. E no caso das excludentes, tratando-se de fato, há sim excludentes, no caso em geral, não no caso concreto, porque ainda não teve uma solução desse caso, a gente não sabe se caberia alguma excludente. Mas no caso de fato, nós teríamos presentes 3 excludentes. Quais são elas? O fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, que se colocou o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor. Essas são as 3 excludentes para o caso de fato do produto, tá? Então, como é uma questão controvertida, eu fui bastante condescendente na correção e apenas considerei como errada aqueles alunos que falaram que se tratava apenas do Instituto de Vício. Esse está completamente errado. Mas aquele que disse que em parte é fato e em parte é vício está correto, e aquele que diz que se trata de fato está correto também. Tá bom? Essa é a correção, foi a correção da nossa prova do 9º período A. E na próxima aula já entraremos na próxima matéria do cronograma. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço a todos.